97,8% dos indivíduos que fazem uso de determinada substância psicoativa, ele tem um transtorno prévio, né? Ele tem uma doença psiquiátrica por trás da dependência química, entendeu? A grande maioria, igual eu falei assim, 97,8%, salvo engano, né? Uma estatística que saiu da Associação Brasileira de Psiquiatria, essa porcentagem de indivíduos, né, a maioria delas, esses 97,8%, se não me engano, tem uma patologia psiquiátrica por trás, né? Então, assim, vamos pontuar. Então, quais, né, principais, né? Transtorno de ansiedade generalizado, né? A maioria do ansioso, ele é tabagista, né? Ele usa tabaco, né? Usa cannabis, né? O álcool, né? Bem comum, o ansioso, né? Ele usa álcool para diminuir a tensão, a ansiedade, entendeu? Então ele não buscou ajuda, ele buscou ajuda na substância, né? Então, assim, ele simpatizou com a substância. Então ele usou ali o tabaco, né? E ele, nossa, amenizou a minha tensão, a minha ansiedade. Então eu vou fazer isso aqui porque isso aqui me acalma, entendeu? Então, assim, é um fator interessante, né, a gente falar isso, porque quase 98% dos indivíduos que fazem uso de substância psicoativa, né, ele tem um transtorno psiquiátrico prévio, né, seja assim, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de humor bipolar, depressão, né? Então, assim, são fatores, são doenças, né, que não foram tratadas previamente e que levou o indivíduo a ter uma patologia dual, né, que a gente fala, que é, sei lá, o transtorno bipolar e o uso de cocaína, né, que é bem frequente nesse público, né, nesses indivíduos que têm o transtorno de humor bipolar, né, fazer uso de substância como a cocaína, né? Então, assim, a tensão do bipolar, pelo excesso de cortisol que tem, né, nesse transtorno, né? Então a pessoa, ela fica numa tensão tão grande, mas tão grande, e que ele vai buscar recurso para uma droga mais pesada, né? Igual heroína, né? Cocaína e crack, né? Então são, como se diz, fatores, né, que estão relacionados, né, e a maioria dos casos tem essa questão da pessoa ter a doença prévia e buscou o uso de substância para tentar amenizar as emoções que a doença traz. Entendi. Bom, dá um alô para o pessoal que está assistindo a gente aí. Quem quiser mandar uma pergunta, mandar alguma dúvida, né, compartilhar algum relato, pessoal, é necessário estar inscrito no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal aí que você vai conseguir mandar a pergunta aí para o Dr. José Alberto. Já tem algumas perguntas aqui, a gente já vai fazer para ele. Só um pouquinho aí, pessoal, só vou fazer mais uma pergunta antes que a gente perca, né, o fio da meada, mas é basicamente sobre tudo isso. Doutor, existem alimentos que ajudam, complementar um pouco melhor a pergunta, a falta de alguns minerais, a falta de vitaminas, pode ensejar algum tipo de doença de caráter mental? Pode. Principalmente desarranjo metabólico também, né? A gente falar assim, uma pessoa com um desarranjo na tireoide, né? Uma pessoa com o hipotireoidismo ou com o hipertireoidismo, né? Que é uma doença metabólica, uma doença de uma glândula chamada tireoide, que fica debaixo do pescoço da gente, né? E que produz o hormônio, né? TSH, T4. Então, quando existe um desequilíbrio, né, nesses hormônios, pode desencadear um quadro, né, de desânimo, de fadiga, né, que pode ser confundido com um quadro depressivo, né? Às vezes a deficiência de ácido fólico, né, de vitamina B12 também tem uma certa relação também com a questão de ficar mais desanimado, de não ter muita energia, uma anemia também, né, uma anemia moderada, né, aprofunda também, pode causar se confundir com quadro depressivo também, né? Então é interessante, né, isso. Daí a importância do médico, né?